E aí pessoal, tudo bem? Hugo Mikio, dando sequência à nossa série de vídeos. Para você que chegou até aqui, que se interessou pelo tema de coaching, eu vou mostrar para vocês a importância, o quanto poderá te ajudar você fazer esse tipo de consulta, pedir esse tipo de ajuda. Eu sou um Power Coach aqui na Power Graphics, assim como muitos de outros nós existentes aqui na empresa. Eu queria falar para vocês inicialmente a respeito de algo que poderá ajudar muito. Por mais simples que pareça o tema, é muito importante. Eu vou falar sobre aproveitamento. Por que aproveitamento é interessante? Porque normalmente quem manda o arquivo, ele conhece o arquivo que ele está mandando, mas ele não sabe onde esse arquivo digital, não importa o meio que ele vai me mandar, onde vai ser impresso. Porque vai ser impresso no meu equipamento. O arquivo é seu, mas o equipamento é nosso. Então, o nosso equipamento, em primeiro lugar, que a gente muda constantemente, porque a gente está sempre renovando o nosso parque gráfico, procurando equipamentos de última geração. Então, horas a gente tem um equipamento japonês, horas a gente tem um equipamento americano, então, com modelos diferentes, e cada equipamento tem recursos diferentes, de tamanho, de limitações, às vezes, com relação à gramatura de papel e assim por diante. Então, quando você manda o seu arquivo, você talvez não consiga visualizar como eu vou imprimir dentro do nosso equipamento. Então, eu vou mostrar aqui na prática como isso pode servir de ajuda para vocês quando vocês consultam um Power Coach. Por exemplo, isso daqui, olha, é o tamanho que a gente fala que é de um sulfite, um tamanho A4. E de repente você precisa imprimir um material que a gente fala que ele é sangrado. O que é um material sangrado? É quando a área de impressão, em algum momento, né, não importa em que lado, ela encosta na área de corte. Então ele é um material sangrado, ele não é fundo branco, ele é sangrado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma peça que eu gostaria de imprimir no A4. Poderia imprimir? É o que a maioria das pessoas faz, imprimir exatamente como está. Mas e se eu quisesse colocar duas para ter um melhor aproveitamento, para ter possivelmente o custo reduzido pela metade? Seria isso aqui, não é verdade? Eu colocaria uma peça aqui e colocaria outra aqui do lado. Parece simples. Isso é o que todo mundo faz ao solicitar um orçamento e às vezes ao mandar um arquivo. Ó, me coloca dois na folha. Só que o nosso equipamento, se eu for imprimir no A4, ele não consegue imprimir até o limite da folha. Por exemplo, nesse caso aqui, o azul, porque ele tem uma borda de proteção de equipamento. Ele vai reduzir esse arquivo. Então ele vai mexer no seu arquivo, ele vai imprimir menor para que possa sair a impressão. Aí você vai falar assim, bom, então eu não consigo pôr dois numa folha, você tecnicamente teria que trabalhar somente com um por folha, ok? Isso é o básico, é o que acaba acontecendo na maioria das situações. Mas o nosso equipamento, a gente consegue imprimir um formato especial, que a gente chama um formato super, que é isso aqui, olha. Eu consigo imprimir dois formatos A4, e agora, por ele ser um formato super, ele coloca um A4 um pouquinho maior, eu vou colocar uma, duas, três, quatro peças. Eu colocando essas quatro peças tem apenas um custo que é o dobro daquele A4, mas eu coloquei quatro e não apenas uma peça. Vejam então como vocês podem reduzir o custo. Talvez na hora de enviar o arquivo você não consegue imaginar esse tipo de aproveitamento, mas nós que estamos do lado de cá temos como lhe orientar nesse sentido. Então, ao mandar o seu arquivo, consulte, é o melhor aproveitamento dentro do equipamento que vocês têm? Ou existe uma outra situação em que se eu mexer no meu arquivo, diminuir um pouquinho, ou para o lado, ou para cima, ou para baixo, eu posso ter um aproveitamento, ou seja, colocar mais peças na mesma área de impressão para poder ter um custo melhor? Eu vou contar um case que aconteceu essa semana com um cliente muito grande nosso na área de seguradora. Eu tenho um equipamento, nós temos a área de comunicação visual também, né? Onde a gente faz banners. E o nosso equipamento, ele tem, a gente chama de boca, que é um limite, é um dos tamanhos, porque você sempre trabalha com comprimento e largura na área de impressão. Então, ele tem de largura 1,55 m e como área de impressão 1,5 m, 1,50 m, certo? Por metros, né? 2 metros, 3 metros, depende do tamanho do arquivo, mas um dos limites é 1,5 m. O meu cliente pediu um banner com 80 por 1,60 m. Ou seja, se ele queria 1,60 m, eu já não consigo colocar em 1,50 m, concordam? Eu teria que colocar deitado e eu iria gastar 1,5 m e só iria conseguir aproveitar 80 centímetros. Isso foi o que o cliente solicitou. O departamento de compras pediu 9 peças, eu vi o custo, ficou um custo
um pouco alto, mas era o que o cliente queria. O que eu fiz? Como um coaching, eu fiz uma simulação de custo, reduzi o arquivo simulando para 75 centímetros, eu consegui colocar 2 dentro de 1,5 m, 75 mais 75, 150. Eu consegui colocar 2. O que eu fiz? Consegui reduzir o custo unitário desse banner em 45%. Passei para o meu cliente e escrevi: minha sugestão, formato tal, se reduzir um pouco, você tem por esse preço. Não deu 15 minutos, o cliente ligou para saber se precisava mexer no arquivo. Falei que não, era uma redução proporcional. O cliente fechou, porque ele sentiu uma vantagem no preço, foi uma diferença muito grande, uma mudança muito pequena. Isso é aproveitamento. Só que o cliente não pediu isso. Fui eu que, ao visualizar, nós como coach, que conseguimos analisar o aproveitamento dentro do nosso equipamento, aí sim a gente pode repassar esse benefício para o nosso cliente. Um outro aspecto muito interessante dentro do universo gráfico é o setor de acabamentos. Por exemplo, se você pedisse uma impressão como essa, eu quero um corte simples, horizontal, vertical, básico, vai para guilhotina, horizontal, vertical, não vejo, a gente não tem dificuldade nenhuma. Não importa se o papel é fino, se o papel é grosso, até aqui tudo bem. É um acabamento que a gente chama simples, refile ou corte simples, é exatamente isso, é horizontal, vertical, sem nenhum problema. Mas vamos supor que você chega e fala: Mikio, este arquivo aqui, ou essa impressão, eu queria que ele tivesse uma dobra. Sim, você pode querer uma dobra. Vamos supor, simular que a tua dobra fosse exatamente aqui, certo? Que você quisesse a sua dobra aqui, sem nenhum problema. Só que, talvez vocês não vão conseguir perceber porque o detalhe é mínimo. Eu dobrei exatamente em cima do limite do branco, onde termina a área de impressão. Ele deu uma craquelada, ele quebrou o papel, a fibra do papel, aqui exatamente em cima do dobradura. Por quê? Porque o papel é muito grosso. Se eu fizer essa dobra um pouquinho mais abaixo aqui, exatamente numa área de impressão chapada, nesse caso aqui o amarelo, o efeito de quebrar disso, ele é maior. Ele vai trincar aqui a impressão na área do papel. Por quê? Porque o papel é muito grosso. E o sistema de impressão digital, ele é toner. Então ele é como se fosse uma laca por cima do papel. Quando você dobra, você vinca, você vai trincar também a tinta, que seria o toner por cima do papel. O que nós fazemos quando você solicita uma impressão com dobra? A gente vai avaliar se o papel, em função da gramatura que você está pedindo, se ele precisa ou não de um acabamento especial chamado laminação. A laminação é uma película muito fininha, transparente, pode ser brilhante ou fosca, que vai dar uma proteção para a sua impressão e na hora que eu faço a dobradura, ele não vai craquelar, ele não vai quebrar. Essa é uma dica que a gente vai dar em função da tua solicitação. Então, quem pede não consegue visualizar o produto, às vezes acabado, já com a dobra, 2 dobras, 3 dobras e assim por diante, mas nós que já estamos aqui há muito tempo no mercado, há mais de 20 anos, a gente tem condições, um expertise de poder orientar nesse sentido. Um outro aspecto muito interessante no mundo gráfico que o coach pode ajudá-los é com relação a papéis em geral, papéis nacionais, papéis importados, porque às vezes a pessoa que está desenvolvendo qualquer tipo de serviço, não precisa ser necessariamente só uma agência de publicidade, pode ser você, pessoa física, pensando no casamento, na festinha do seu filho, você que está fazendo um TCC, você que está fazendo um trabalho, você que é um escritor, não importa. Você está querendo fazer ali o seu projeto gráfico e você solicita o que você está querendo, o teu arquivo, em cima de um papel. E às vezes você procura esse papel dentro do mundo do universo da internet. Papéis diferentes, vai aparecer papéis importados da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, de vários outros lugares, e você não sabe exatamente se este papel vai passar no meu equipamento digital. Os papéis, eles são limitados a alguns tipos, eles têm restrições. Alguns papéis nem aceitam impressão, são só para acabamentos, não servem para fazer impressão. Outros papéis são feitos para o universo offset. E muitos papéis passam dentro do nosso universo digital. Então a gente tem condição de poder dizer para você, olha, esse papel vai dar um bom resultado, não vai dar uma boa impressão, podemos fazer um teste para você e assim por diante. Dentro do universo de papéis tem a questão da gramatura, da espessura, do peso do papel. Por exemplo, se você solicitar para nós um cartão de visitas com gramatura 120 gramas, é o que você está pedindo, eu posso simplesmente produzir e te entregar. O que vai acontecer? Um papel 120 gramas para cartão de visita é muito fino.
o teu cartão de visitas vai ficar fora do padrão convencional de mercado. E talvez você, ao receber o seu produto, você vai falar, nossa, eu achei que não ficou legal. Porque você talvez viu ou já recebeu cartões de outras pessoas com uma gramatura maior e você nunca percebeu isso. E você não é do universo gráfico, do mundo gráfico, para saber exatamente qual a gramatura. Então, se você nos consulta, a gente já iria dizer para você, olha, esse papel é muito fino, o ideal seria um papel 250, 300 gramas, alguns cartões até um pouquinho mais, mas o ideal é em torno de 250, 300 gramas para você fazer a sua impressão. A mesma coisa com relação ao certificado. Você vai fazer um certificado para colocar na parede, vai moldurar, colocar num vidro e assim por diante. Você não vai fazer o certificado no papel sulfite, porque vai pegar uma ondulação. Não é? Então você quer fazer um certificado no papel bem encorpado, alguém vai assinar aquele certificado e assim por diante. O inverso, por exemplo, você quer fazer apenas uma carta de agradecimento, uma carta de boas-vindas. Também não tem sentido você fazer uma carta no papel A4, por exemplo, no formato A4, numa gramatura de 300 gramas. Não tem sentido você fazer uma carta num papel muito grosso, que parece uma placa que está na sua mão. Acho que vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Mas quem solicita o serviço, não só por meio de orçamento, ou simplesmente manda executar o serviço no nosso balcão, como cliente final, como consumidor, não tem muita noção sobre gramatura, sobre tipo de papel e principalmente qual é o resultado de impressão que ele vai ter no nosso equipamento. Ele não tem obrigação de saber se o equipamento é japonês, é americano, é europeu, então ele não sabe qual é o resultado de impressão. Aí entra o serviço do Power Coach para poder lhe orientar e dizer qual é a melhor situação, a melhor relação custo-benefício e qual é o melhor resultado que você poderá obter dentro do nosso parque gráfico. E por último, dentro do nosso vídeo de hoje, eu queria falar sobre a importância do coach para ele te orientar dando sugestões. Por que sugestões? Por exemplo, vamos supor na área de eventos. Você está acostumado a fazer eventos. O que são eventos? Casamento, festa, batizado, aniversário, treinamento, entrega de prêmios, reconhecimento, não importa. Você tem ali um evento, um jantar, não importa qual seja o tipo de evento, e você tem ali peças do universo gráfico que você se utiliza. Peças de comunicação visual, como um banner na entrada, pode ser um banner retrátil automático, pode ser um banner manual, você coloca o tripé e pendura ali o seu banner. E você tem outras peças que são muito utilizadas, às vezes um display de mesa, às vezes você usa uma credencial, que é o mais comum, você chegar a um evento, a um treinamento, para uma feira, um congresso, você recebe um crachá, né? Aquele crachá com um cordãozinho, uma tira, né? Que vai pendurado no pescoço e fica aqui na altura do peito, né? Mas será que você já foi em algum evento ou já fez algum evento e ainda se utilizaram de uma etiqueta com o seu nome, ou você mesmo faz o seu evento ainda colando etiqueta no crachá? Será? Não precisa mais. Por quê? Nós conseguimos fazer o seu crachá, a sua credencial personalizada. O que é? É o nome da pessoa, talvez o nome da empresa, o evento, uma outra coisa que seja necessário para aquele evento, a gente já faz direto na credencial da pessoa. Tem outro impacto visual, não tem nem o que discutir com relação a isso. Talvez a pessoa não saiba disso, não saiba nem como é que isso é feito. Normalmente você vai me mandar o teu banco de dados em Excel, a gente vai te orientar nesse sentido. A nossa equipe técnica, os nossos analistas vão dar todos os detalhes de como você tem que preparar esses arquivos para que você receba uma credencial personalizada. E não só isso, você vai ter um coquetel, um jantar, um almoço. Será que você pensou em fazer um cardápio? Um cardápio simples, mas de bom gosto, para que a pessoa possa ter acesso fácil, não ter que chamar o garçom para perguntar o que vai ser servido, o que ele tem direito, o que ele não tem direito. Então existem muitas peças no universo gráfico, peças de PDV, que a gente chama que é ponto de venda, para lojas, para a área de comércio, que a gente tem como orientar para vocês qual a melhor relação custo-benefício. Se deve fazer muito, se deve fazer pouco, se faz digital, se faz offset, se faz frente, se faz frente e verso, se faz com acabamento, se faz sem acabamento, se faz ou não faz. Esses detalhes, nós, como Power Coach, temos como ajudá-lo. E gostaria muito que vocês pudessem se utilizar desse serviço, porque o universo gráfico ele é muito grande. E chega já! Já! Ah, que pena! Para você que ficou comigo aqui até agora, muito obrigado. Aguardo vocês no próximo vídeo. E vambora que a gente tem que trabalhar. Um abraço, tchau!